Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Fomos agraciados nessa manhã. Quantos alunos da Ruios nós temos aí? Glória a Deus pela vida de vocês. Fomos agraciados com uma aula de Romanos, né? Com uma aula de Romanos ali. Tivemos Romanos 3, Romanos 4, Romanos 8, né? Tudo ali na última música que o Lucas cantou, que na minha opinião é a melhor, né? Não é à toa que eu sou professor de Romanos. Mas iremos gravá-la, né? Que essa aí eu quero cantar no carro, com alguém afinado, porque se os meus filhos me escutam é por misericórdia. E também aos que, né, já têm a sua coroa de sabedoria, né, já posta em sua cabeça, né? Se você pegou a referência, estou falando referência aos seus cabelos brancos, né? Nós tivemos também, fomos agraciados a uma música dos antigos, né? Então eu ouvi a igreja aqui, os antigos quase tendo um surto, né, quando ouviram a música. Foi muito bom também. Glória a Deus pelo nosso ministério de louvor. Ai, ai. Amém, pessoal. Vamos bater um papo. Se você tem acompanhado nossas últimas ministrações, você tem visto como doutrinalmente nós temos progredido em uma revelação de identidade. Nós falamos sobre a regeneração do Espírito, nós falamos sobre o nosso resgate, nós falamos sobre a nossa redenção e nós falamos também sobre a nossa remissão, né? Tudo re. Mas se você não, né, não pegou isso, né, sente com o seu líder de grupo familiar, fala para ele, me explica de novo, né? São fundamentos extremamente importantes sobre quem nós somos e a obra consumada de Jesus Cristo. E eu quero poder continuar um pouco sobre aquilo que nós temos falado, levando ele para uma forma diferente, uma nova roupagem daquilo que nós já temos conversado. O tema de hoje, né, se você quiser anotar ou se você está anotando, o nome da minha pregação de hoje é A Cegueira de Tomé. A Cegueira de Tomé. Tá? E eu quero poder começar abrindo justamente nesse texto. Tá? Ele diz lá em João 20, a gente vai ler a partir do versículo 24, e ele diz assim: Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. O contexto aqui é de que Jesus havia já sido crucificado e ele já havia sido ressuscitado. E nesse momento que ele havia sido ressuscitado, ele apareceu para algumas pessoas. E Tomé não estava entre eles. Então é isso que a Bíblia agora está contando. Tá? Então Tomé não estava junto deles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Olha a condição que Tomé bota. A Bíblia continua falando: após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez. Tomé estava com eles dessa vez. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé. Primeira coisa que ele fez, a paz. Segunda coisa, Tomé. Vem aqui, Tomé, vem aqui. Vamos lidar com esse. Vamos conversar. Então virou-se para Tomé. Ele falou: Coloca o teu dedo aqui, vê minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Essas duas palavras aqui utilizadas para incrédulo e crente é a palavra pistos, que é uma mesma palavra sinônima de fé. Tá? E no incrédulo ele falou apistos, não sede apistos. E o prefixo a, né, quando a gente usa, até no latim nós temos essa identificação, a quer dizer sem, não. Né? Então, pode ter algo que é normal e você pode ter algo que é anormal.
Ou seja, não está de acordo com aquilo que deveria ser a normalidade. Então, quando Jesus fala para ele, não sede apistos, mas sede pistos. Pistos, que é um sinônimo de fé. Tá? E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Primeira vez que Jesus é chamado de Deus aqui. Primeira vez que Jesus é chamado de Deus. Todas as outras vezes, até mesmo quando Jesus foi ser pego pelos soldados romanos, chega a comitiva com Judas, né? E Judas dá um sinal junto aos romanos, falando: aquele que eu beijar, esse você toma. E Judas beija Jesus e os romanos perguntam: você então é Jesus? Você é o Cristo? E Jesus fala: eu sou. E no momento que ele fala eu sou, todo mundo cai aos pés. Jesus usa a expressão que Deus usa quando ele se revela a Moisés. Quando Moisés pergunta: quem tu és? Quem eu devo falar que está me enviando para libertar um povo? E Deus fala: eu sou o que sou. E é essa palavra que Jesus exatamente expressou. Essa palavra para o judeu ela é tão sagrada, tão sagrada, tão sagrada, tão sagrada, que eles não usam. Eles não falam essa palavra, de tão sagrada que ela é. Você nunca vai ouvir um judeu falando Deus. Você vai ouvir um judeu falando o eterno, o soberano, o exaltado. Mas Deus, você nunca vai ouvir ele falar, porque essa palavra é sagrada. Ninguém pode usar essa palavra. Quando nós vamos estudar o hebraico, essa palavra, eu sou, ela é composta por algumas letras no hebraico. Né? E como o hebraico hoje em dia, você tem essas letras, o problema é que essas letras elas são todas consoantes. E as vogais, elas foram adicionadas posteriormente como algo que nós chamamos de sinais massoréticos. Então, se você vê uma letra em hebraico e uns pontinhos nela, os pontinhos é o que determina a vogal. Então, se tu vê o Aleph, que parece um X, e 3 pontinhos embaixo, é a letra A. Então, fica Ha. Entenderam? É mais ou menos assim que a gente lê o hebraico. Só que, a primeira vez que Moisés escreveu, eles não sabiam quais vogais que tinham no meio dessa palavra. Por isso que eles não falam também essa palavra. O que nós mais temos próximo dessa palavra, que nos conecta, é o que nós usamos como Yahvé, ou Jeová, que é a representação de eu sou. Só que os sinais massoréticos, como foram criados somente posteriormente, existe um grupo de estudos que tentou entender como que essa palavra pode ser pronunciada hoje em dia. E o mais próximo que nós podemos chegar da pronúncia da palavra é: como são somente consoantes, você tem um som interior e depois um som exterior. E o som ele se parece com isso. Esse é o som de eu sou. Agora respire. Solte o ar. Você acabou de falar Yahvé. Quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que ela fala? Quando você vai falecer, qual é a última coisa que você faz? Não tem como não se apaixonar por um Deus desse, né? Meu Senhor, meu Yahvé. É isso que Tomé fala. Quando ele enxerga o quê? Quando ele enxerga que a obra foi feita. Ele viu parte da obra.
Mas quando ele viu a obra completa, ele olhou e falou: esse é o meu Deus. Meu Deus, primeira vez que Jesus foi chamado de Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé foi um dos discípulos de Jesus, ele andou com ele, viu todos os seus milagres, ouviu sua mensagem, recebeu sua palavra e também ouviu suas promessas. A promessa da obra consumada e da ressurreição era algo que Jesus falava com recorrência aos seus discípulos. A obra consumada de Jesus envolve sua morte e também a sua ressurreição. Não há como separar esses dois fatos, não tem como. Pois neles é que encontramos o nosso resgate, a nossa redenção, a nossa remissão, a nossa regeneração. É ali que nós encontramos. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, ele fala: ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também, igualmente, é improdutiva a nossa fé. O grande problema dos cristãos hoje em dia é poder enxergar a obra consumada de Jesus Cristo pela metade. Quando nós falamos sobre a morte de Jesus e nós falamos a respeito de como ele assumiu nossos pecados, todo mundo celebra. Mas a ressurreição, ela serve somente para ser lembrada na Páscoa. E a grande questão é que a ressurreição, ela é o que nos revela a nossa nova vida. E não somente nosso perdão dos pecados. Quando o nosso foco está nos nossos pecados, sim, nós precisamos olhar para a cruz, porque lá foi pago. Mas quando você continua se vendo como pecador, você continua olhando somente a cruz. Você não olha a tumba vazia. Porque a tumba vazia é que lhe permite viver uma nova vida. Então, quando você se foca somente nas suas atitudes, você sim, sempre vai olhar para a cruz. E não está errado isso. O problema está em não olhar para a tumba vazia. Porque a tumba vazia é que nos proporcionou uma nova vida. E com ela, uma herança. E com ela, a justiça. E com ela, a santidade. E com ela, tudo o que está atribuído e colocado em Cristo Jesus. É na tumba vazia. Então, essa sim é a obra consumada de Jesus Cristo. Por quê? Porque Tomé viu Jesus sendo morto. Tomé viu Jesus sendo morto. Enquanto nós olhamos somente uma obra incompleta, nós podemos falar: eu não vou acreditar nisso que você está falando. Era o que Tomé falava. Porque você vê a obra pela metade. Não tem como acreditar nisso. Agora, quando você vê a obra completa, você fala: meu Deus, meu Senhor. É assim. Paulo fala que se não há ressurreição, é vã a nossa fé, é vã o nosso Cristo. João fez questão de dizer que as portas estavam trancadas, para destacar o fato de que Jesus transcendia a matéria. Ele se materializou em meio deles. A transcendência não se limita somente à matéria, mas também ao tempo. O Cronos, que é o momento em que nós vivemos, ele se distorce, ele se modela ao Kairos, que é o tempo de Deus. Jesus não se limitava a tempo mais. Jesus não se limitava mais à matéria. Assim como nós não precisamos mais. Por quê? Enxergamos a tumba vazia. Enxergamos a tumba vazia. Então, Jesus traz ênfase no demérito de Tomé, porque por ele precisar da terceira dimensão para poder crer. O demérito não foi Tomé não ver, não conseguir acreditar na palavra dos seus irmãos. O problema foi Tomé colocar a condição de terceira dimensão.
Enquanto eu não ver minha conta bancária crescer, eu não vou crer. Enquanto eu não ver o meu filho servindo a Jesus, eu não vou crer. Enquanto eu... Sabe? Síndrome de Gideão. É a parte 2 dessa palavra. É mais ou menos isso. Deus quer nos levar a uma consciência da quarta dimensão e o que a obra de Cristo nos proporciona nela. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele fala do que nos tornamos, uma nova criação. E essa palavra nova criação pode ser traduzida como uma nova espécie de humanidade. Uma nova espécie de humanidade. Não estou me tornando, não estou me conectando, não estou num processo em vias de... Não, eu me tornei um vaso novo em Cristo Jesus. Porquanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Não será, não tem se tornado, é uma nova criação. É um português básico para a gente poder entender. No inglês é engraçado, né? Quando nós vamos estudar inglês, existe um verbo, né, que provavelmente todo mundo já ouviu aqui no colégio, né, conhecido como o verbo to be, né? Então vamos puxar lá, né? Aqueles que têm a coroa de sabedoria, por favor, façam um esforcinho a mais, né? Porque eu sei que na tua época provavelmente você estudava francês no colégio, né? É verdade, é verdade. Mas puxa aí um pouquinho do inglês e nós temos o verbo to be, que para nós, em português, ele pode ser traduzido de duas maneiras. Ele pode ser traduzido como ser e estar. E ele se condiz muito bem com Cristo. Já percebeu isso? Porque em Cristo nós estamos, mas também somos. É assim que funciona. Em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou e estou. Estar em Cristo determina o que eu irei desfrutar. Mas eu ser como Cristo determina aquilo que eu vou manifestar. Eu estar em Cristo determina o que eu vou desfrutar. Mas eu ser como Cristo determina o que eu vou manifestar. É isso. Se eu estou em Cristo, já não estou mais em Adão. Todas as coisas Ele me deu em Cristo, mas ser determina o que eu irei manifestar, pois toda a criação aguarda a manifestação dos filhos. Olha o que diz Romanos 8. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos. Então a própria criação está aguardando o quê? Sua manifestação. Amém. Aleluia. Só que o que Tomé faz? Não, eu quero que manifeste e aí depois eu creio. Quem que vai manifestar? Quem que vai manifestar para que Tomé creia? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Por quê? Porque eles verão. Esses vão ser os que vão ver. Porque irão manifestar o céu na terra. Irão manifestar sua posição, irão manifestar sua identidade em Cristo Jesus. Deus não precisa mais de religiosos evangélicos. Deus quer Cristo na humanidade. A própria natureza aguarda a manifestação dos Cristos. Dos Cristos. Tudo que usufruímos em Cristo é baseado em um princípio chamado substituição. Fala comigo, substituição. Esse é um outro princípio bíblico doutrinário que nós falamos que tudo o que estava para vir sobre mim veio sobre Jesus. Então Jesus assumiu tudo. Para quê? Para ele pagar pelos pecados? Certo. Mas lembra que é substituição? Então tudo que era para vir sobre ele veio sobre... aqui está a questão. O problema está na igreja que olha somente aquilo que eu merecia e ele recebeu.
Mas e aquilo que ele merecia? Não foi substituição? Ou então foi só uma substituição parcial? Não, uma substituição completa. Então, se você, o que você deve pensar hoje? A vida que eu estou vivendo é a vida que Jesus merece? É a vida que Jesus merece? Jesus merece essa doença? Jesus merece essa escassez? Não, porque é Cristo. E eu estou em Cristo. Eu sou como Cristo. Se Ele me substituiu, Ele me colocou numa nova posição. É assim. É a verdade. Se somos ricos, é porque Ele foi feito pobre. Tem um autor aí que está escrevendo um livro bem bom. Logo, logo sai aí nas bancas da... Somos ricos porque Ele foi pobre. Somos saudáveis porque Ele foi feito doença. Se somos justos, é porque Ele foi feito pecado. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus fez daquele que não tinha pecado alguma oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça. Então nós não fomos simplesmente justificados, mas nós nos tornamos a justiça. Ser e estar. Estamos numa posição de justiça e hoje nós somos a justiça de Deus. É assim. É assim. Agora, existe uma diferença entre você ter sido justificado e você ser a justiça. É um modelo mental de entendimento de reino que muda a forma como você vive. E é uma loucura mesmo. Tem que ser uma loucura para nós, porque se fosse tão lógico, que Deus é esse que cabe dentro de uma lógica humana. Se ele cabe nesse um palmo quadrado aqui de cabeça, ele é muito pequeno. Não é verdade? Como é que você vai entender esse versículo aqui? Eu não consigo entender. Olha esse aqui, que diz em Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Vou chorar de novo. Quem é pai aqui, levanta a mão. Imagina você dando uma cobra na mão do seu filho e você vendo a cobra picá-lo e você ficando feliz com aquilo. É o que esse versículo está falando. E eu já lutei tanto com esse versículo, falei, Deus, como é? Como é que tu consegue olhar para o teu filho e se agradar de algo assim? Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Lembre-se, um palmo quadrado não encaixa. E a minha pergunta para Deus foi essa. Por que agradaria um pai moer o seu filho? Por que agradaria um pai isso? E eu fui testificado de que minha pergunta está errada. A minha pergunta está errada. Porque no início da pregação eu falei para vocês que porque ele se fez pobre, nós nos tornamos ricos. Substituição. Jesus não era mais Jesus ali. Jesus era o pecado. E agradou a Deus. Destruiu o pecado. Destruiu o pecado. Tanto que as pessoas, a palavra de Deus diz que Jesus não era nem mais reconhecido. Por que não era reconhecido? Porque não era mais Jesus. Ele se fez um pecado. Era um só. Romanos 6 diz, pois temos conhecimento de que nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse... e qual que era o corpo que estava sujeito ao pecado? O dele. Então, se o corpo que estava sujeito ao pecado foi destruído, o que aconteceu com o pecado? Eu deixo aí para os universitários.
Estão me acompanhando? Estamos juntos? Jesus, então, eu quero que você preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Nós estamos falando sobre princípios doutrinários. Nós falamos sobre a substituição. E na substituição nós falamos, oh, glória a Deus, aleluia. Ele tomou tudo sobre ele, para que eu possa tomar tudo que era dele, para mim, pela graça do Senhor. Não porque eu mereço, porque eu não mereço nada. Mas porque ele é gracioso. Pelo favor imerecido dele, ele nos deu a vida, nos deu tudo que nós podemos ter, ele nos deu, mediante a graça. E existe um outro princípio, enquanto na substituição nós estamos dando glória a Deus, existe um outro princípio doutrinário que diz que é a identificação. E aí nesse nós falamos, misericórdia. E agora? Porque na identificação é você conseguir olhar para aquilo que Jesus estava fazendo e falar, eu estou lá com ele então. Eu tenho tudo aqui, mas eu prefiro estar com ele também lá. Eu me identifico com aquilo que ele fez. E é isso que Paulo fala em Romanos 6. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele não morreu no seu lugar. Está gravando isso? Não bota no YouTube. Vamos lá. Vamos supor que a Jaque sacou uma arma e matou alguém. Eu posso chegar em uma delegacia e falar, eu vou pagar pela Jaque. Não prende ela. Ó, nós temos advogado aqui balançando a cabeça. Ó. A Jaque foi quem matou, mas eu assumo a punição. Não? Mas vocês não falam que Jesus morreu por você? Que Jesus tomou o teu lugar? Como é que Jesus pode assumir algo que não é possível assumir? Se o erro não foi dele? A única forma dele fazer isso, a única forma de eu assumir o erro da Jaque, é se eu me tornar a... E se nós éramos um com o pecado, Jesus precisou fazer o quê? Ele não somente assumiu o pecado, ele se tornou o pecado. Ele se tornou o pecado. Para aí sim poder receber a punição. E a identificação é poder olhar para aquilo lá e falar, eu estava lá junto com ele. Porque eu também era um com o pecado. E hoje, porque Jesus, então, se tornou o pecado, ele morreu, entregou o seu espírito. E depois ele ressuscitou. Só que nós não nos identificamos somente com a morte de Cristo Jesus. Nós também nos identificamos com a ressurreição. Romanos 6,8 diz, e mais, se morremos com Cristo, cremos também que com ele vivemos. Fomos ressuscitados com ele. Por quê? Porque é uma obra completa. Vocês entendem? Então, o meu pecado morreu com Cristo porque eu estava lá junto com ele. O preço foi pago por ele, mas eu estava junto dele. E assim, os benefícios de quando a ressurreição aconteceu, não somente aconteceram com ele, mas também comigo. Então, poder enxergar a obra completa faz com que eu consiga enxergar a substituição de maneira plena na minha vida. Está teórico? Estão entendendo? Nós participamos, nós comungamos disso. Jesus não só levou o seu pecado, mas levou também a sua identidade de pecado. A sua identidade de pecado, para te dar uma identidade de justiça. O princípio, então, da reconciliação que Deus fez através da vida de Jesus, no Velho Testamento, nós tínhamos ali, alguns símbolos, algumas formas, algumas sombras, no Velho Testamento, de como, que demonstravam para as pessoas como Jesus faria isso. Uma das formas, era o sacrifício de um cordeiro. Então, o povo levava ali um cordeiro uma vez por ano para poder fazer a expiação dos pecados.
Vocês conhecem a história ali no tabernáculo, né? Então eles levavam o cordeiro. Quando eles chegavam com um cordeirinho ali, quem que era avaliado? Quem? O cordeiro era avaliado. A perfeição não era exigida da pessoa que levou o cordeiro. A perfeição era exigida do cordeiro. O cordeiro, então, era examinado. Jesus é o nosso cordeiro. Ele foi examinado por Anás, Caifás, por Pilatos. Não foi encontrado mácula nele. Né? Então, o cordeiro ali, ele era examinado. E aí ele era sacrificado. Tá? Sacrificado. E o sangue do cordeiro era levado lá para dentro do tabernáculo. Tá? E ele era aspergido em cima da arca. E em cima da arca nós tínhamos um lugar chamado propiciatório. Tá? E nesse lugar era aspergido o sangue e era ali que Deus se manifestava. Esse lugar, esse propiciatório, também era chamado de trono de graça. Trono de graça. Tá? Esse sangue cobria os pecados da nação e a nação era abençoada por um ano. Deixa eu explicar aqui para vocês. Só um minutinho. Então, o sangue do cordeiro, ele era colocado sobre a água. Mas o sangue, ele só cobria. Vocês conseguem ver aqui embaixo? Mas vocês sabem que tem que parar. Porque só cobriu. O pecado não te mata. Entendeu? O pecado não te mata. O sangue está cobrindo, você não consegue enxergar. Mas o problema ainda está aí. E aí tem João, que fala o quê? Eis o que tira. E é assim que funciona. Deixa eu botar o manto sacerdotal. A gravação agora no YouTube ficou maravilhosa comigo. Balançando aqui o negócio. Perdão. Bem. Se eu passar do horário foi porque ela me parou aqui. Então o sangue de Jesus hoje não cobre mais. Ele tira o pecado. Isso. E como a nação antes era abençoada por um ano, hoje nós somos abençoados eternamente. Se tu for ler Hebreus 10, você tem esse sacrifício perfeito, perfeito, sem necessidade de algum outro sacrifício. Então, essa sombra a gente traz hoje para o nosso entendimento de que foi assim, e é assim. Dentro da arca, a arca da aliança, ela era um caixote quadrado, feito de madeira e todinha recoberta de ouro. Né? Isso traz uma referência ali a respeito de Jesus, porque a madeira é uma referência à carne, o ouro é referência à natureza divina, falando ali sobre Jesus, né? Como ele era 100% homem, 100% Deus. O propiciatório, por outro lado, ele não era feito de madeira, ele era todo feito de ouro, não tinha madeira. Eu vou explicar isso para vocês. Dentro da arca tinha 3 elementos, alguém sabe quais são os 3 elementos? Eu estou dando aula aqui, né? Tem que pregar, desculpa. Dentro da arca tinha 3 elementos. Esses 3 elementos era o pote de maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. 3 símbolos também. Mas colocados aonde? Dentro da arca. Assim como essas 3 coisas foram colocadas em Jesus. Em Jesus. E o que eles significam? Tá? O que eles significam? As tábuas da lei, em 1 Coríntios 15, vai falar que a lei é a força do pecado. Então, em Cristo foi colocado o cumprimento da lei e o pecado. Nele foi colocado isso. A consequência do pecado foi colocada nele. Assim como a vara de Arão. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa história, mas o pessoal estava questionando a autoridade de Arão,
né? E aí falando, ó, por que foi ele que foi escolhido para ser o nosso sacerdote, tal, tal, tal. E aí eles falaram, então tá, traz aí quem quer ser sacerdote, a gente vai botar um graveto seco aqui e deixar aqui dentro do tabernáculo e vai todo mundo dormir. De manhã, o que florescer é aquele que foi escolhido por Deus. E, novamente, o graveto, novamente não, né, porque isso não aconteceu anteriormente, mas Deus reafirmou novamente que Arão era o verdadeiro sacerdote, porque o graveto dele, que estava seco, veio a brotar da noite para o dia. Então, eles colocaram esse graveto seco dentro da arca, que é um símbolo da desobediência, da rebeldia de Adão contra a autoridade de Deus. Então, aquilo que Adão fez ao tomar do fruto também foi colocado em Jesus. Essa consequência também foi colocada em Jesus. E por último, o pote de maná. E o que é o símbolo de maná? Quando o pessoal foi para o deserto, o que eles estavam falando? Nós temos necessidade. E toda necessidade foi colocada em Jesus. Toda falta, toda escassez, tudo aquilo que nós não temos foi colocado em Jesus. E aí, por cima dele é colocado uma tampa, toda feita de ouro, o propiciatório. Por quê? Porque o propiciatório ele é um símbolo de Cristo. Ele é um símbolo do propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus não existe humanidade. É divino, é eterno. E em Cristo é aspergido o sangue. Ali está a autoridade. Ali está a autoridade. E nós somos colocados aonde? Dentro da arca? A gente foi colocado no propósito eterno de Deus. Na ressurreição dele. Por isso que é Jesus Cristo. Sobre ele. Então, sobre a arca tinha o propiciatório, que é Cristo, onde era aspergido o sangue, e sobre isso os querubins estavam olhando para baixo, porque é uma figura, o querubim geralmente no Velho Testamento é uma figura de Deus. E eles estavam fazendo o quê? Olhando para baixo. E o que eles viam primeiro? O sangue. Antes de poder enxergar o que tinha dentro da arca. Os olhos de Deus sempre vai passar através do sangue para poder te enxergar. Sempre, 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 sempre. Tanto que, em 1 Samuel 6, conta a história ali que a arca tinha sido roubada, depois foi devolvida. E a primeira coisa que o pessoal fez quando eles estavam alegres, eles abriram a arca para poder enxergar o que estava dentro. Uma vez que nós tiramos o sangue de cima, nós somos expostos à necessidade, nós somos expostos à rebeldia, nós somos expostos à lei e ao pecado. O que aconteceu? Todo mundo morreu. Porque a morte impera aonde? Se você vive no pecado. Porque essa é a força dele. 1 Samuel 6,19, se vocês quiserem anotar. Quando retiramos a obra consumada de Jesus, o sangue desse cordeiro, vivemos nessas desgraças. E é por isso que nós não podemos separar a morte e nós não podemos separá-la da ressurreição. Não tem como olhar a obra de Cristo Jesus pela metade, não podemos fazer isso. Eu quero voltar então um pouquinho para a cegueira de Tomé. Na Bíblia, Jesus ele cura diversos cegos na Bíblia. Eu quero tratar de 2 cegos com vocês hoje. Tá? O primeiro cego que a gente vai ler, a gente vai falar sobre João 9. Eu vou falar bem brevemente aqui para a gente poder dar tempo de falar tudo hoje. Mas esse cego aqui, ele é um cego que é não uma verificação, um exemplo daquilo que está escrito em 2 Coríntios 4:4. E diz: o Deus dessa presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele tem a intenção de te tornar cego. Aquilo que ele fez com Tomé, ele quer fazer com todo mundo. Quando somos impedidos de ver, de enxergar. E enxergar fala sobre entendimento, fala sobre fé, fala sobre revelação. Quando Paulo,
Ananias orou por Paulo, escamas caíram dos seus, ele passou a ver, fala sobre revelação, sobre entendimento, esclarecimento, iluminação. Tudo isso fala sobre cegueira. Satanás talvez possa não cegar a sua fé, mas ele possa cegar a sua crença. Porque crer é a ação da fé. E a fé sem ação, ela se torna inútil. Então, em João 9, conta a história de que Jesus ele estava caminhando com seus discípulos e eles encontram um cego. E fala assim, versículo 1. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus lhe respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez um barro com saliva. E em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, só algumas coisinhas para a gente poder passar rapidinho por esse detalhe aqui, que é o quê? Esse cego, ele nasceu cego. E isso fala sobre a condição do homem, de nascer já na condição do pecado. O homem já nasce cego. O homem já nasce cego por causa de Adão. A condição do pecado, ela já vem intrínseca no homem. Então, quando os discípulos perguntam para ele, quem foi que pecou? Para que ele estava tentando achar um culpado. Mas hoje em dia, nascermos nessa condição é simplesmente uma consequência daquilo que Adão fez. E Jesus estava falando, não se preocupe com isso. Ele nasceu assim, mas para quê? Para manifestar a... Então as pessoas estão lá fora para quê? Para que você, como filho, manifeste. Manifeste. A criação aguarda a manifestação dos... É isso que esse versículo está falando. Porque quando você manifesta Cristo na vida de uma pessoa, os olhos se abrem. É assim. É assim. Cara, sempre vê alguma coisa diferente em você. Manifesta Cristo. A pessoa já está vendo. A pessoa está começando a enxergar. A pessoa está num breu total. De repente ela vê uma faísca de luz saindo da sua vida. Sempre vê alguma coisa diferente em você. Então pega e escancara essa porta para que a luz chegue na vida da pessoa. Seja direto, fale, é por causa de Jesus. Fale. Fale. É para manifestar a glória de Deus, é o que Jesus fala. E aí Jesus, ele cospe no chão, faz um barro com saliva e ali passa nos olhos do homem. Alguns estudiosos vão falar que esse homem, ele era cego de nascença porque ele nasceu sem olhos. E Jesus criou os olhos dele. Porque do que o homem foi criado? De barro. Então ele faz um barro. E ele regenera a visão daquele homem. Porque ele dá uma nova visão para a humanidade. Não tem como ver como a antiga. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos com uma nova visão. E ele fala, vai lá no tanque de Siloé para poder limpar o teu olho. Siloé é a palavra enviado. E quem foi enviado foi o Espírito Santo. Então ele fala, vai lá, lave-se nas águas do Espírito. E ele passa a enxergar, porque o Espírito faz uma regeneração. E o que é a regeneração? É a vida no Espírito. Ele vai nos ensinando, na verdade. É assim. É assim. Enfim, passamos por esse cego. Vamos para o outro, que esse aqui eu quero conversar com vocês. Eu tenho 5 minutinhos para poder falar. Marcos 10 fala sobre um segundo cego. E ele diz assim a história. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos advertiam severamente que ele se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a capa de lado, de um só salto, colocou-se de pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça?
rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, tua fé te salvou. E no mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Esse segundo cego fala sobre nós. Fala sobre o crente. Por que ele fala sobre nós? Se você for ver, me cita alguém além do cego Bartimeu, de que é citado especificamente o nome da pessoa de quem Jesus curou. Tudo na Bíblia é meio proposital. Por que aqui foi citado o nome desse homem? E olha que engraçado, tá? O versículo ele começa falando assim: chegou na cidade o filho de Timeu, chamado Bartimeu. Tá? Então quer dizer que esse cara, ele tinha um pai chamado Timeu. E o nome dele era Bartimeu. Bar quer dizer filho. Então a identidade do filho era a identidade do... Qual que é a nossa identidade? Então aqui, intencionalmente, tá? Ele nos leva a entender de que era alguém que já possuía a identidade do seu pai. Só que uma vez que nós não enxergamos a obra completa de Jesus, nós não conseguimos enxergar e nós nos tornamos um pedinte. Porque se você só olha a obra de Jesus pela cruz, você ainda necessita de vida. Você ainda necessita de bênção. Mas se você olha a obra consumada de Jesus, você fala: eu sou a bênção em Cristo Jesus. Eu fui abençoado e hoje eu sou a bênção. E você não é um pedinte, porque você enxerga. Você não é como Tomé e fala: se eu não tocar. É assim. E aí, então, Bartimeu então simboliza o crente que não conhece a sua herança. Ele não conhece a sua herança. Que não conhece a obra consumada de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2 diz assim: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus foi nos outorgado gratuitamente. Ou seja, Deus deu algo de graça. Mas a gente precisa do Espírito para que a gente possa compreender. Ah, olha só. Então, se eu não tenho regeneração, eu não consigo entender o que Deus me deu gratuitamente. Eu não consigo. Até para poder entender o que Deus me deu, eu preciso do Espírito Santo. E não é pela tua lógica. É o Espírito que revela. É o Espírito que ilumina. É o Espírito que tira as escamas dos olhos. Saber é muito diferente de você crer. A verdadeira revelação bíblica tem o objetivo de te levar a crer. Então, quando Jesus pega alguém em necessidade, ele não oferece apenas provisão. Ele transforma um necessitado em provedor. Quando Jesus pega um escravo, ele não oferece liberdade. Ele transforma o escravo em um libertador. Essa é a grande diferença. Porque se você só enxerga a cruz, tu fala: eu fui liberto. Agora, quando tu enxerga a ressurreição, tu fala: eu vou libertar. Quando tu enxerga a cruz, tu fala: eu fui provido. E quando você enxerga a ressurreição, tu fala: eu vou provisionar. É assim. É uma vida completamente diferente. Temos que deixar de ser não nós, porque aqui todo mundo está em Cristo, amém? Mas a igreja precisa aprender a sair de uma posição de necessitada para uma posição de provedora. A manifestação dos filhos está na ressurreição de Cristo Jesus. A criação necessita, a criação espera a manifestação dos filhos. O que é essa escola, senão a manifestação do reino em Florianópolis? O que é a tua empresa? O que é colocar portas? O que é fazer próteses? O que é colocar janelas? O que é construir casas? O que é construir móveis? O que é advogar? Se não trazer o reino, a justiça de Deus na terra. Não precisa ter um título de igreja, não precisa ter um título de Deus na tua empresa para você manifestar. Você precisa tocar vidas, manifestar o reino através da ressurreição, entendendo quem você é em Cristo Jesus. Senão não adianta a gente pregar doutrina aqui para vocês, se isso não virar verdade em vocês. Segunda-feira está aí. O que você fará nesta segunda-feira para transformar a vida do seu cliente? Um negócio onde só te beneficia? Ah, não, mas está tudo muito caro. Se eu não cobrar além, eu não consigo pagar meus funcionários.
Ou seja, se eu não tocar nas marcas, eu não vou crer. Quando Jesus operava milagres... Não, desculpa, isso aqui eu já passei. Então, pedinte é todo aquele que implora por algo que já lhe pertence. Nós vemos aqui, então, algo também como a determinação de Bartimeu, né, de insistir em chamar por Jesus, clamar ali por Jesus, mesmo não podendo enxergar. Nós vemos ali que havia uma resistência religiosa, falando, ele não vai te escutar. Muitos religiosos vão julgar a forma como nós cremos. Não, que você é um pecador mesmo. Como é que você pode falar que você é a justiça de Deus? Existe aquela resistência, e aí às vezes você mesmo começa a se perguntar, mas será que é isso mesmo que eu estou crendo que é verdade? Tem tanta gente falando coisa ao contrário aqui. Não se preocupe, eu já pensei nisso também. Mas graças a Deus as escamas caíram. Precisamos nos indignar então às vezes com a situação que nós estamos passando. Por quê? Porque se estamos passando por essa situação, não é a vida que Jesus merece. Não é a vida que Jesus merece. Satanás quer te impedir de viver o reino. Como é que ele vai fazer? Fazendo com que você enxergue somente pela metade as coisas. Como ele controla o sistema desse mundo, e com isso também, por exemplo, o dinheiro, que é uma coisa que toca em todo mundo, por isso que às vezes o inimigo do crente pode não ser a pobreza, mas a provisão, a estabilidade. Se eu ganhar só um saláriozinho e eu conseguir sustentar minha família, eu ter o meu sítiozinho, eu ter o meu carrinho, Isso é mentalidade de miséria, irmão. Miséria. Você é um miserável. Não, você não é. Você é Cristo. Cristo. Você é Cristo na terra. Você não é um miserável. Eu repreendo essa palavra e eu tomo de volta. Essa semente não frutificará. Mas essa é uma mentalidade de miséria. Quando só supre você, só você. O Lucão falou aqui a oportunidade de ser generoso, e eu não estou falando só de igreja, irmão. Não estou falando de igreja, a igreja não precisa, relaxa. Porque o nosso provedor está lá, não é você. Está tudo certo. Mas esse mundo precisa. Precisa. Você ainda não entende que aquilo que Deus coloca na sua mão não é só para você. E olha, eu estou falando para mim, tá? Aqui tem um espelho e eu estou falando assim, irmão. Tá bom? Prosperidade não é o que você tem. Prosperidade é o que você proporciona. Provérbios 11 diz assim: quem dá com generosidade vê as suas riquezas multiplicarem. Os outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Não, como é? Quanto mais eu dou, mais eu prospero? Que conta matemática é essa? Palmo quadrado aqui, ó. Não entendo. Também não entendo, não se preocupe, não adianta perguntar para mim que eu não sei, talvez para o Lucas saiba. Eu falei que prosperidade não é o que você tem, mas o que você proporciona. Sabe por quê? Porque Deus não é conhecido por aquilo que Ele tem. Deus é conhecido por aquilo que Ele deu. Você entende? Deus não é conhecido por aquilo que Ele tem. Ele é o rei de todo ouro, toda prata. O céu é assim. Não, você não é conhecido por isso. Ele é conhecido por Jesus. Aquilo que Ele tinha mais precioso, Ele deu. Por o que nós somos conhecidos? Não, o fulano ali é conhecido porque ele, cara, é rico pra caramba. Mão de vaca, rico, guarda tudo pra ele. Pelo que nós somos? Não, aquele lá... Não tem um final de semana que não tem um churrasco na casa dele com todo um grupo, sei lá o quê. O que você proporciona? Vida. É vida. Gente, é vida. Outra coisa que é bom ser observada é que quando Bartimeu começa a clamar, né, ele encontra essa barreira religiosa. Ele encontra essa barreira. Todo mundo falando, ele não vai escutar. Pessoas dizendo que ele não seria atendido e que o que ele estava fazendo era errado, mas ele persistiu.
E engraçado como a Bíblia se conecta. Lembra que lá no início eu falei sobre o pistos, sobre crer, sobre fé? Em Mateus 14, quando Pedro anda sobre as águas, vocês lembram dessa passagem? Jesus fala para ele, né? Ele fala o quê? Porque, estou só citando aqui, parafraseando, eu esqueci exatamente a palavra que ele usou, mas ele fala, né, porque não tivesse fé, porque não perdesse a fé, homem de pequena fé, isso, homem de pequena fé que ele fala. Mas aqui a palavra pequena, ele não está falando sobre a quantidade, mas ele usa a palavra oligopistos, e oligopistos quer dizer de curta duração. Porque Pedro foi, se eu não me engano, fazendo uma conta rápida, dos 12, ele foi o único que andou sobre as águas. Então ele teve fé. Não é? Os outros 11 ficaram no barco, não tiveram o que ele teve. Mas ele teve uma fé de curta duração. Então Jesus fala, por que você teve uma fé de tão curta duração? Permaneça, persevere. Tomé falou o quê? Se eu não ver, eu não vou crer. E quando Jesus fala, bem-aventurados aqueles que creem. Por quê? Porque eles permanecem, eles vão ver. Né? Outra situação, Jesus está dormindo ali no barco, ele fala, Jesus, tal, né? Nos acuda, nós vamos morrer nessa tempestade aqui no barco. Aí Jesus se levanta e fala, vocês não têm pistos aí? Ainda não aprenderam? Não tem pistos aí? E aí ele repreende o vento e acalma o mar. Por que ele repreende o vento e acalma o mar? Por quê? Essa eu vou deixar vocês chutarem. Por que ele não acalmou o vento também? Ele só acalmou o mar. E por que ele não repreendeu o mar e repreendeu só o vento? A palavra de Deus, ela é muito clara em muitas coisas. E uma delas é que o vento é um símbolo do Espírito. Lembra quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala que o Espírito é como um vento, que ele sopra para qualquer lugar, e você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você consegue reconhecê-lo. Então Jesus, ele sabia que aquela tempestade que ele estava passando na vida ali, no barco, não era de origem natural, não era terceira dimensão, era quarta dimensão, era Satanás e os seus demônios querendo matar eles. E ele repreende mas ele chega para a terceira dimensão e fala, terceira dimensão. Espiritualmente ele fala, cala a boca, para. Terceira dimensão, ele acalma. Ele não repreende mais, fala. Conta bancária. Isso aqui é alma. Filhos. Empresa. Satanás saia. Satanás solte. Satanás, eu te repreendo. Igreja. É assim. Pistos. Fé. A fé que crê. A fé que exerce. Agora, em outra situação, logo depois que ele repreende a galera ali, em Mateus 15, ele encontra a mulher cananeia. E aí a mulher cananeia está ali falando, né? Ai, cura minha filha, 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 cura minha filha. E Jesus fala, eu não posso, eu vim aqui primeiro para a casa de Israel. Eu não posso dar a comida dos filhos para os cães. Aí tu fala, nossa, doeu essa em mim, né? Aí ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus fala, grande é a sua fé, mega pistos. Mega pistos. Porque ela insistiu, ela permaneceu. E sabe o que é engraçado? Jesus tinha vindo para os israelitas. Ela era uma gentia. Ou seja, Jesus não veio para ela naquele momento. Naquele momento, não. Ela recebeu algo que estava além do tempo dela. Porque ela teve mega pistos. Aí Elias, tudo que você está falando que Jesus me deu na substituição é lá para o céu. Ué, meu filho, mega pistos. Se eu estou em Cristo, eu já estou lá desfrutando daquilo que é meu e eu posso manifestar aquilo aqui. É assim. Bartimeu não parou de acreditar. E o último ponto para a gente poder fechar, que eu sei que já passei meu tempo. Perdão por isso, pessoal. Estou melhorando nessa questão.
Mas Bartimeu, ele lançou da sua capa. Ele lançou fora tudo aquilo que ligava ele a um ser pedinte. Posso falar a verdade para você? Joga fora a sua roupa de vítima. Sério. Ninguém gosta de andar com uma vítima. Ai, que o sistema. Ah, é que o preconceito. Ah, é que... Você é um com Deus, meu irmão. Não existe preconceito, não existe racismo, não existe... Sabe, não existe nada disso, que tu foi feito um com Deus. Larga disso. Isso aí te prende num ser pedinte. Essa semana eu recebi um vídeo lá da pessoa que estava indignada porque ela chegou para poder comprar uma coisa e o caixa falou, é crédito? E a pessoa ficou indignada assim, como é que ele assumiu que eu não tenho dinheiro? Eu falei, gente, essa pessoa fica presa num negócio assim. Porque para ela é tão vítima da coisa que qualquer coisa que seja falada, sabe? Ela já se liga nisso. Por que ele não falou então que era Pix? Eu só falo, Deus me pague e... Mas amém, porque a minha herança está lá. E aqui também, quando ela se manifesta. Jesus te tornou rei, você é alguém resgatado, remido. A roupa de alguém precisa fazer... desculpa. A roupa de que alguém precisa fazer algo por você tem que ser lançada fora. A gente já ouviu várias pregações, não, que vai vir um homem e vai trazer uma oferta sobre você e você vai fazer tal coisa. Por que você precisa de alguém que faça algo por você? Se algo que foi feito por você já foi feito há 2000 anos atrás. Tudo já foi feito. O problema é que o sistema religioso alimenta esse tipo de mentalidade, de que a gente sempre precisa de algo, que alguém venha, que um pastor venha, que seja orada por você. Não, se eu não receber uma profecia, uma palavra de um profeta tal, não... Que isso? Que isso? Temos que quebrar a mentalidade de necessidade de abençoado para a mentalidade de ser uma bênção. Sabe o que é engraçado? A gente tem aqui normalmente falando, né? Continue abençoado, tal, esse tipo de coisa, né? E eu quero propor, quem sabe, eu ainda não conversei com o pastor Gabi, gente, desculpe, pastor Gabi, perdão. Mas comece a falar para o seu irmão, fala assim, continue uma bênção, meu irmão, não um abençoado. Porque a gente não é simplesmente aquele que recebe, mas é aquele que a gente dá. Quando a promessa foi feita a Abraão, tu serás uma, e não tu serás um abençoado onde você for. Você que vai proporcionar a bênção, porque é a manifestação do Filho. É essa manifestação. Somos uma bênção onde quer que nós estejamos. O seu patrão tem contratos porque você está lá. Você é a bênção lá. Você é. Nós temos o costume, né, de cantar Jeová Jireh, esse tipo de coisa, né? Deus é minha provisão. E engraçado que esse termo Jeová Jireh, ele surgiu quando Isaac estava sendo sacrificado. A provisão de Abraão foi um cordeiro. A nossa provisão é uma pessoa. A nossa provisão é uma pessoa. E o inimigo... Quero que você entenda agora, tá? Não limite, não deixe o palmo quadrado falar muito alto agora, tá? Mas muitas vezes o inimigo da nossa prosperidade é a nossa provisão. Porque se a gente olha a obra consumada somente de onde eu preciso, Deus é minha provisão, Deus é minha provisão, Deus é minha provisão, eu nunca vou conseguir usufruir a obra consumada que diz, eu posso dar o quanto for, porque a provisão já foi suprida. Vocês entendem? E muitas vezes a gente está tão preocupado em ser suprido e é que a gente não consegue suprir. A sua provisão é uma pessoa, ou seja, Jesus já fez isso, você já foi suprido. Já foi suprido. Então, muitas vezes, para botar em miúdos, né, você tem ali uma conta de R$1.000 para poder pagar. E você tem R$100 no bolso. Qual que é a tua mentalidade? Falta 900? Ou isso aqui é uma semente? Eu vou plantar esse 100 aqui. Eu vou plantar esse 100 aqui. Lembre-se, também que sou falando para mim. A gente teve... Eu não vou ter tempo de falar isso.
Já o meu tempo já foi. Não, não posso. Mas a gente teve na reunião de pastores. A gente teve na reunião de pastores no início do ano. Acabou a reunião, o Pio falou cada coisa, gente. Assim, que foi assim, né, Luca? Foi assim, uma das coisas que mais me marcou. Acabou a celebração, acabou tal, todo mundo, né, glória a Deus, tal. A atitude do Rômulo, ele pegou o microfone e falou assim: meu Deus, tá aqui o Pix do Pio. Não da igreja, do Pio. Olha o que ele deu pra gente. Eu tô dando uma oferta de tanto. E eu falei, meu Deus. Por ele, em honra a ele. Em honra e semente, tá? Você me deu um alimento e agora eu semeio. A gente não tem esse costume aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos é engraçado que lá eles têm o costume da gorjeta. Mas esse costume da gorjeta, muitas vezes parecer obrigatório você, nossa, tem que ficar dando gorjeta aqui, nosso 10% do garçom, blá, 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 mentalidade de miséria. Enquanto para eles estão reconhecendo a pessoa, cara, obrigado por ter feito isso, está aqui. E aí a gorjeta, que para nós, muitas vezes quando viajamos para lá, falam, não, ela tem que ser entre 10% e 20%, tal, eles geralmente dão 30%, 40%. Se a gorjeta fosse uma obrigação para eles, por que eles dão a mais? Porque eles reconhecem o valor e eles semeiam na vida das pessoas. Eles entendem que não é à toa que são um país que é generosidade, a oportunidade de ser generoso. Ser generoso. E eu não estou pedindo pix para ninguém, não. Pode botar o da Domo ali, se quiser. Entenderam? Ser provedor. Eu sou uma benção, então eu posso dar mais. É assim. Você, olha o que quantas vezes você já ofertou no seu líder de grupo familiar? Ele se preparou para aquela semana para poder dar a aula para você, gastou tempo, tal, tempo em família. 10 pila. Aqui, ó. Obrigado por essa semente que você colocou em mim, que ela vai germinar. Seja generoso. Esse é quem você é. É quem você é. No louvor aqui, ó, todo domingo. Sim. Obrigado pelo teclado, obrigado pelo violão, obrigado pelas vozes. Você é generoso, irmão. Você é generoso. E é por isso que eu quero fechar com o último versículo que diz assim em Efésios 1:18, que foi muito engraçado, porque foi o versículo que o Andrei abriu a nossa celebração hoje. Que diz, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos céus. Impedite aquele que não sabe a sua herança. Nós somos aqueles que temos olhos abertos para conhecer a herança do Senhor Jesus. Amém? Pode ficar de pé, nós queremos orar. Glória a Deus pela vida de vocês, meu irmão. Abra suas mãos no seu lugar. Pai, nós te engrandecemos. Te engrandecemos, Pai, pela sua obra consumada. Obrigado, Pai, por ter aberto nossos olhos. Obrigado, Pai, porque somos filhos seus. Obrigado, Pai, porque vivemos a realidade que existe em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque a terceira dimensão não molda a forma como nós cremos, mas o que cremos molda a terceira dimensão. Obrigado, Pai, porque vivemos pela fé e não por aquilo que vemos, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, porque os nossos olhos estão fitos em Ti, nas coisas celestiais, como diz Colossenses 3, e nós não nos moldamos ao padrão desse mundo, nós não corremos, Pai, atrás das bênçãos, mas elas correm atrás de nós conforme nós manifestamos. Assim é, em nome de Jesus. Amém.